Mas fala. Professor, eu queria entender o 39, hierarquia, revive simultaneamente múltiplos patamares evolutivos. Como é que seria isso? Múltiplos patamares evolutivos. Ele revive simultaneamente, por exemplo, esses 9 períodos ou fases clássicas do desenvolvimento inevitável. Ele, por exemplo, dependendo da situação que é, ele fica igual a outra pessoa no nível dela para ajudar melhor. Ele é capaz de refazer isso tudo, mas de uma maneira positiva. Então, por exemplo, ele pode ser uma isca aparentemente igual a outra, tal. Então, é a listagem aí da escala evolutiva, você deve ter visto. Pré-serenão vulgar, isca assistencial, interconsciencial, consciente, tenepsista, veterano, tudo. Todo o povo para trás, ele manda. Isso eu sei que eu tenho aprendido com ele, eu às vezes banco. Esse povo está aí, né? Antes de mais nada, eu sou pré-serenão vulgar, mas eu sou vulgar consciente. Isso é diferente, já não é tão vulgar assim. Eu acho esquisito porque ele não é isca assistencial, não, ele é consciente, está certo? Não, ele não tem jeito, né, de entrar no buraco, né? Não dá. Professor, qual que é a extensão de um grupo, de um evoluciólogo, até que ele dá conta? Como é que administra isso? Número de pessoas envolvidas, como é que é essa administração? Olha, eu acho que eles têm capacidade de mexer com milhares de pessoas. Agora, tem uma coisa muito séria nisso. As consciências em evolução mais avançadas constituem sempre uma micro-minoria. Como tem um monte de evoluciólogo, eles podem ter ainda na Terra magotes ou equipes, grupos, que são grupelhos, grupúsculos, pequenos. Eles não precisam de muita coisa, porque o povo ainda não tem gabarito para atendê-los. Então, outra coisa, eles não vão querer fazer assistência só para a pessoa que é inconsciente. Eles fazem assistência para o inconsciente até ele ficar consciente, para depois ampliar a assistência. Então, inconsciente, por exemplo, ele faz do jeito que a gente faz para a formiga. Por exemplo, aqui nessa sala, tem 200 pessoas. Não deve ter 5 aqui que cuidam todo dia de formiga. Você está entendendo o que eu quero dizer? Então, o nível de evolução varia muito de uma pessoa para outra. A mesma coisa com o processo deles. Agora, eles são especializados. Entende? Eles não são comuns. Nesse planeta, o evoluciólogo não é uma consciência comum. Agora, os mais raros mesmo são os serenões. Em segundo lugar, são eles. Então, por exemplo, quando você vai fazer uma coleção de moeda, ou uma coleção de selo, ou uma mancolista de uma coleção de revista ou de livro, a coisa mais rara é o RR, é o raríssimo. Agora, aquele que é mais ou menos é o raro. Agora, aquele que não, tem algumas coisas, não é assim tão raro, o nome é escasso. Então, por exemplo, nós somos escassos. O evoluciólogo já é raro. Agora, o serenão já é raríssimo na Terra. Entendeu aí o que quer dizer? Escasso, raro e raríssimo. Nós temos uma coleção de selos, coleção de moedas. Vocês são as minhas moedas de ouro. Deu para entender mais ou menos o que é? Mancolista é aquela coleção que você não tem, que está faltando os itens da sua série que faltam. Isso é mancolista, mancou, faltou. Então veja, na Terra, falta gente boa para ter mais evoluciólogo. Os que tem aqui dão para o gasto. A prata de casa. Tudo indica que é assim. Agora, tem o colégio invisível deles. E outra coisa, eles não podem formar a torta direito de qualquer maneira, como diz lá na Argentina, quantidades industriais de evoluciólogos. Eles não podem fazer, não existe essa indústria. De modo que a coisa é mais ou menos desse jeito que você está vendo por aí. Agora, outra questão, eles geralmente não impõem nada, como o senhor colocou. Agora, existem momentos dentro do grupo que existem mudanças quase que cirúrgicas, né, mais incisivas. E eles estão... Tem coisa que eles são ostensivos, exato, muito mais do que os serenões. Como é que é? Eles ainda não sabem disfarçar isso. O serenão sabe. Agora, eu vejo que os evolucionários ainda não sabem. Eles estão no capricho, né? Estão fazendo força.
mas ainda não chega lá. Então, as coisas são muito ostensivas, muito óbvias. Por isso que eu falo, é melhor você, quando pode, examinar um evoluciólogo do que um serenão. O evoluciólogo está menos difícil o acesso a ele, entende? Agora, é um problema da pessoa começar a estudar, que ela vê as facilidades, dificuldades disso. Tem muita coisa pela frente. Agora, com esses dados que eu estou dando para vocês, você já tem uma ideia inicial de desenvolver mais o conhecimento sobre evoluciologia e evoluciólogo. Esse é que é o interesse aqui nesse curso, de oferecer isso. E com esses dados aqui, vocês podem estudar mais. Aqueles que estão vendo esse assunto pela primeira vez, não vão entender todos esses itens, eu sei. Mas com o tempo, volta a ele. Vocês tendo mais experiência, lendo mais, volta a ele que vocês vão começar a entender isso. Esse é o motivo que eu nunca publiquei muita coisa sobre isso, e nem fiz curso diretamente específico sobre evoluciólogo. Mas já falei muito sobre serenões, que assim eu falo sobre todo mundo. Serenão é o top da história, que serve para tudo. Sabe como é que é? No caso, é o tapa-buraco do conhecimento. Agora, esse aqui não é muito específico. E ele é mais à mão, a gente está vendo aí o negócio. Do ponto de vista prático, esse aqui é mais prático que o serenão. Mas o serenão é muito importante para estudar, porque sem 1% da teoria, nós não estudamos a vivência. Não dá. Tem lógica isso para você? Agora, o que eu vejo é o seguinte: procure adentrar a mentalidade do evoluciólogo. Esses 100 itens já dão uma ideia para vocês fazerem isso. Entra na mentalidade dele. Como é que ele pensa? Qual a preocupação que ele tem? O micro-universo consciencial dele é recheado com o quê? Isso é importante. O evoluciólogo, ele já está na condição da consciência contínua, 100%? Ah, quase sempre, né? O desperto já começa a ter isso. Então, acho que isso aí para aí deve ser fichinha. Então, naquela escala da consciência contínua que você escreveu, tem uma etapa da afiliação, o aceite. Seria a afiliação ao evoluciólogo, aceite quase por sempre. parte dele. Quase sempre. Sr. Valdo, qual a relação dos evoluciólogos com as sincronicidades? Eles já propiciam as sincronicidades? Sim, eles são, vamos dizer, motores de sincronicidade positiva em várias áreas de manifestação humana, fora o extrafísico. São motores, eles acionam. É aquilo que antigamente se chamava de mão na roda. Ele é uma mão na roda, dentro da sincronicidade. Porque tudo é para frente. É aquele negócio que eu estou falando. Anda para frente, porque atrás vem gente. Você está entendendo? Eles veem a abertura, é o abertismo consciencial. Vamos abrir ao livre-arbítrio. Eles querem acabar com o determinismo de tudo. E que não é fácil, né? Você sabe. Mas olha, vamos entender isso aqui. O evoluciólogo, ele lidera cosmoeticamente, com alto grau de responsabilidade, a catálise. Quer dizer, ele amplia a possibilidade de desenvolvimento das soluções dos problemas, das resoluções de conflitos e das progressões de tarefa. Então, veja, primeira coisa, solução de problema.